Senhores, senhoras, bom dia. Essa aula de hoje que eu vou gravar para vocês, ela não está no livro de vocês. Eu vou mais complementar e depois eu vou colocar alguns exercícios, como anteriormente a gente falou sobre guerras greco-médicas, né? Liga do Peloponeso, Confederação de Delos, falamos no final aí da questão de Alexandre o Grande, Filipe da Macedônia. Eu vou passar também exercícios sobre isso para vocês, que a gente espera que a gente volte aí no dia 6 de abril, e aí a gente fecha todo o conteúdo, e esse eu fiz mais complementando, né? Eu acho importante para a gente fechar totalmente a parte de Grécia Antiga. Eu acho melhor a gente complementar do que faltar, beleza? Já dei recado 2 aulas anteriores, essa terceira mais uma vez, cuidado com o que você anda assistindo, cuidado com o que você anda lendo, tá? A questão não é só saúde, a questão também entra em política, beleza? Tranquilos? O primeiro não deu para ativar os comentários. O segundo e terceiro, caso tenha dúvidas, pode enviar nos comentários alguma dica. Professor, fiquei em dúvida em tal matéria, enfim. Você pode mandar para mim, por favor, a mensagem. Beleza? Tranquilos? Vamos lá então? Vamos falar um pouco da parte de deuses, vamos falar da parte de Jogos Olímpicos, pinturas, esculturas e a parte de teatro, ok? E aí eu vou entrar muito superficial. Vocês já têm uma aula, já tiveram 2 professores, parece que esse professor agora vai continuar mais tempo com vocês, eu nem sei o nome dele, da parte de filosofia. Eu faço um curso de filosofia, não vou ficar entrando em detalhes, né? Até porque gera muita polêmica a pessoa com a qual eu faço filosofia, acho que não é o interesse aqui das nossas aulas. Beleza? Tranquilos? Então eu vou falar de coisa muito bem assim, sintética, né? Bem resumida do que foi a questão da filosofia na Grécia Antiga. Beleza? Vocês já sabem, nós já falamos, acho que todo mundo já sabe, você aprendeu isso em sexto ano, a ideia dos deuses. Tá? A população grega, evidentemente, era politeísta. Ah, professor, hoje eu sou monoteísta, sou cristão. Mas é provável que nessa época você acreditasse no politeísmo. Todos os gregos acreditavam, faziam rituais, faziam oferendas, ok? Os politeístas acreditavam em vários e vários deuses. Vários. Cada cidade tinha o seu deus. Então, por exemplo, Atenas. Qual era o deus ou a deusa, ou deus ou deusa? Atena, a deusa da sabedoria. Tá? Viviam no monte, no Alto Olimpo, né? É a montanha que tem quase 3.000 metros, é a montanha mais alta da época de Grécia Antiga. E eles eram muito semelhantes aos humanos, os deuses. Eles tinham ódio, eles tinham inveja, eles casavam, eles tinham filhos, eles tinham sentimentos. Pessoal, eu não acredito nisso. Isso é mitologia. É um conjunto de crenças ou relatos que são passados de geração para geração. As pessoas na época acreditavam. Não há dúvida que você, aluna, acreditasse se estivesse nessa época. Eu acreditaria se estivesse naquela época. Isso era cultural das pessoas. Okay? Hoje é uma ideia que não cola tanto. Quando eu dou aula sobre o sexto ano, que é uma matéria que a gente volta, né? Vocês estão voltando nisso, mas sexto ano a gente trabalha. A gente trabalha a questão, por exemplo, da ideia dos deuses. E eles falam, professor, mas eu não acredito nisso, como faz? Você não acredita hoje, é muito fácil, né? Nós temos a informação que chega na palma da mão a segundos, né? Milésimos de segundos. Nessa época, não há dúvidas que você acreditaria. Beleza? Além dos deuses, os gregos também acreditavam na ideia dos heróis. Heróis, normalmente, ele é um filho de uma divindade, tá? Com alguém humano, com um ser humano. Então, vou te dar um exemplo. Hércules, Ulisses, o herói Hércules, tá? Enfim. Tranquilos? Tranquilos, então, nessa questão? Politeísta. E aí não cai em questões de prova. Eu vou tentar achar umas questões, mas não cai como você imaginaria que fosse. A deusa do amor, quem é? É Afrodite? É Atenas? É Eras? Quem é? União das alternativas. Não cai isso. E pode cair no contexto gerais, tá? Os deuses, como os gregos acreditavam na questão dos deuses, era cultural da época, enfim, acreditavam na questão dos heróis, essas questões mais contextos gerais que caem, não vai cair, porque você tem, por exemplo, quando eu chegar em teatro, a gente vai falar do tudo o que eles faziam em homenagem a algum deus. Então, vou dar um exemplo. Olimpíadas, em homenagem a Zeus. Teatro, em homenagem a Dionísio. Dionísio, só para vocês terem ideia, há livros que falam que ele é deus do vinho, há livros que falam que ele é deus das festas. O professor, qual que está errado? Então você tinha 2 atribuições, nenhum dos 2 estão errados. Tá?
Você tinha Atenas, deusa da sabedoria e deusa, se eu não me engano, da justiça. Isso não cai em prova. Beleza? Tranquilos? Tranquilos em relação a isso? Tranquilos, então? Senhores, Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos eles se iniciaram em 766, tá? Ou seja, no século 8 antes da vinda de Cristo ao mundo, né? Ocorre de 4 em 4 anos, como a gente conhece hoje, tá? Feito em homenagem a Zeus, falei agora um pouco antes para vocês, e tudo para vocês entenderem na Grécia Antiga era interrompido por conta dos Jogos Olímpicos. E aí reuniam cidadãos, homens, a mulher não participa. Pessoal, qual é o papel da mulher? Volta naquele arquivo que eu passei para vocês da música Mulheres de Atenas, do Chico Buarque. Eu só não gosto do Chico Buarque, ele é petista, não estou falando dessa questão, mas nessa música, pelo menos ele foi muito feliz. Ele abordou muito bem o papel da mulher na Grécia Antiga. É aquele ali, se preparar para o marido voltar para a guerra, cuidar da família, enfim, se preparar para o casamento. A mulher não participa. Por quê? A mulher não é considerada cidadã. O escravo aqui participa, pessoal, não há casos disso. Tá? O estrangeiro participa, alguns casos. Tá? Alguns casos há nisso. Então os Jogos Olímpicos também não costumam cair em prova. Tá? Os Jogos Olímpicos foram criação em homenagem a qual Deus? Zeus. Dizem que o filho dos deuses, a mitologia, né? O filho dos Zeus, se não me engano, Hércules, ele recebeu uma ideia lá de 12 trabalhos. O quinto trabalho era limpar uns currais do rei, se não me engano, Agnus. E aí, o que ele fez, eram 12 trabalhos impossíveis. E aí, em homenagem a isso, quando ele terminou esse era o quinto trabalho, limpar esse curral. E aí ele fez em homenagem, criou, né, as festas, os Jogos Olímpicos. Os cidadãos se reuniam, as primeiras atividades olímpicas da época eram poucas modalidades. Então você tinha, por exemplo, corridas com bigas, que era corridas de cavalos com carruagens, né? Bigas ou quadrigas. A gente volta nisso em Roma Antiga. Você tinha lá os circos, né, onde se faziam isso. Luta grega, boxe, pentatlo, lançamento de dardos. Hoje você ganha medalha de prata, ouro, prata e bronze. Nessa época não tinha isso. Nessa época, o que a pessoa ganhava? Uma coroa de louros e, dependendo, quando ele voltava à cidade, o legislador da cidade ou o chefe da cidade fazia uma estátua realizando seus feitos. Então não havia medalha. Mas a coroa de louros, ela era feita em homenagem, tá, a esses competidores. Mulher não participava acaso nem em plateias. Tem um relato, eu me lembro de ler há tempos atrás, que uma mulher conseguiu participar de uma luta e depois foi descoberta. Isso não cai também em prova. Isso é a título de curiosidade. Ok? Tranquilos? Beleza? Hoje é totalmente diferente do que a gente tem hoje. E aqui, só para título de curiosidade, nós tivemos apenas, como vocês, se estiverem acompanhando notícias, né? Vocês vão ver que as Olimpíadas que teria que ser esse ano, ela já passou para 2021. Ela vai correr, mas não no ano não nesse ano agora, só no ano de 2021. Há 3 momentos da história das Olimpíadas, evidentemente, épocas de guerras mundiais, que ela foi paralisada. 1916, a Olimpíada seria em Berlim, na Alemanha. A Alemanha estava em guerra. Vocês viram isso no 9º ano, né, série anterior de vocês, que a Primeira Guerra Mundial foi do ano de 1914 a 1918. Depois você tem, por exemplo, a Olimpíada de Tóquio, 1940, e a Olimpíada de Londres, em 1944. Tá? Também não houve, porque Tóquio, o Japão, estava participando da guerra em 1940. Segunda Guerra Mundial, ela foi de 1939 a 45. E depois, 44, em Londres, a Inglaterra estava na guerra. Tá? Um filme muito bom sobre a Inglaterra, o papel primordial lá do Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra na época, O Destino de uma Nação. Você está aqui em casa ainda, esse decreto é um filme que eu indico bastante para você assistir. Mostra um pouco como era, né, o Winston Churchill, como ele negociou. Foi muito feliz nessa época. Né? Então veja vocês, de 1936 até 1948, ou seja, ficou sem Olimpíadas. Foram 12 anos sem Olimpíadas. Tá? A Olimpíadas agora ela foi adiada, ela não foi cancelada. Esses outros aí, eles acabaram cancelando mesmo, né? Tanto em Berlim, quanto em Tóquio, quanto em Londres. Tá? A de Berlim, 1916, a título de curiosidades, eles imaginavam, não sabiam quando ia terminar a Primeira Guerra Mundial. Eles estavam construindo, mas depois, evidentemente, acabaram aí perdendo todo o investimento. Beleza? Então esses são os Jogos Olímpicos. As pessoas param para assistir de 4 em 4 anos. É mais um dos motivos por que você estuda a Grécia Antiga. Tá? A ideia em homenagem ao Olimpo, né? Aos Zeus, desculpa.
Ocorria na cidade de Olímpia, daí o nome Olimpíadas. Tranquilos? Beleza? Teatro. Teatro é da palavra grega que significa local onde se vê, ou local onde se olha. A mulher também não fazia parte da questão do teatro. Pessoal, a mulher é preparada em questão de educação sim, mas teatro não. Os gregos foram criadores dos dois gêneros teatrais, a tragédia e a comédia. Inclusive, na época, utilizavam a questão das máscaras, então, tem a da tragédia, da comédia e a da tragédia, tá? Todas as atividades também, principalmente Atenas, há casos de teatro em Esparta, que é uma cidade mais militarizada. Mas em Atenas ocorria muito mais. Atenas é uma cidade um pouco mais aberta a essas questões de teatro, de filosofia, de debates políticos. A gente sabe que Esparta é mais fechado. Se você perdeu, volta na parte quando eu falei, volta no seu livro, né? Que essa aula a gente fez ela presencial de Esparta. Foi a segunda aula que eu dei, né? Falei isso online, foi na parte de Atenas. Beleza? Homenagem ao deus Dionísio, falei para vocês também. Beleza? A mulher não participa. Os espetáculos eram gratuitos, aos pobres eles participavam e os espetáculos eles ocorriam o dia todo. O dia todo você tinha espetáculos, né, de apresentações de teatro. Beleza? Esculturas, pinturas. As esculturas mostravam muito a ideia do ser humano, então ela tem um perfil mais humanista, ela valoriza mais o ser humano. Você ensinou uma matéria dessa, se eu não me engano, no sétimo ano. No sétimo ano, você estudou uma matéria chamada Renascimento. Renascimento humanista e renascimento científico. No Renascimento, um dos pontos é a valorização do passado greco-romano. A igreja puniu muito essa questão de mostrar o nu, de mostrar o belo, né? Ou seja, a beleza do ser humano. Nessa época é o que ocorria na Grécia Antiga. Então você tem várias esculturas mostrando lá o corpo do ser humano, tanto feminino quanto masculino. Beleza? As pinturas. As pinturas eram em vasos de cerâmica. Então, o que ocorreu na Grécia Antiga? Ocorreu como, professor? A gente é retratado nas questões dos vasos de cerâmica. Os vasos de cerâmica normalmente retratavam-se cenas mitológicas, ou seja, cenas de deuses, de algo que os deuses estavam fazendo, ou cenas do cotidiano. Então você tem, por exemplo, vasos que retratam até os Jogos Olímpicos, tá? De figuras, pinturas negras ou pinturas vermelhas. Você vai encontrar na internet vários vasos ainda até expostos em alguns museus aí, da questão da Grécia Antiga. Então ocorreu de fato da Grécia Antiga porque você tem o quê? Você tem vestígios que esses povos deixaram. Então tanto aí de escultura quanto de pintura. Filosofia. Filosofia é uma palavra que significa amor ou sabedoria. Os gregos vão começar a discutir a questão principalmente primeiro da natureza e depois da questão do ser humano. Tá? Durante muito tempo foi deixado de lado depois. Normalmente quando a igreja tem um grande poder, a igreja católica apostólica romana, só depois no renascimento cultural e científico volta-se a ler principalmente o papel dos humanistas, a ideia dos filósofos gregos. Primeiro, evidentemente, é o Tales de Mileto, deve ter estudado isso na parte de professor de filosofia, ele fala que a questão da água é a base de tudo. Tá? Os três principais filósofos que nós temos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Sócrates é aquela ideia das perguntas inteligentes, ele começa falando perguntas ali inteligentes à pessoa, até a pessoa ter noção de que ela, na verdade, não sabe porcaria nenhuma. Depois ele vai perguntando de novo e a pessoa vai tendo um breve sentido das coisas. Tá? E ele era aquela famosa frase, conhece-te a ti mesmo. Tá? Depois você tem um Platão, né, que era um dos, se eu não me engano, ele era discípulo, né, do Sócrates. Tá? Fundou uma escola chamada Academia, ele fala do mundo das ideias, inclusive o Platão. Tá? Essa academia estudava-se lógica, aritmética, filosofia, evidentemente, e o Aristóteles, que é a ideia da lógica. Você vai ter uma aula sobre a questão de lógica, que é a ideia de argumentar o pensamento, tá? E enfim, você vai ter essa questão aí do Aristóteles, vai ser uma matéria sobre lógica, uma matéria não tão fácil de entender, mas você vai estudar. Eu não vou entrar nessa questão de filosofia, eu faço um curso de filosofia já há mais de 2 anos, com o Olavo de Carvalho, mas eu não vou entrar nessa questão porque eu acho que não é o interesse aqui, tá? Até porque no meio acadêmico ele não é uma pessoa muito bem-vinda, tá? Eu não vou entrar nessa questão aqui de filosofia, não é o interesse aqui para nós, beleza? Falei só o breve para vocês, tranquilos? Poderíamos falar mais, para não ficar tão longo assim, por exemplo, na ideia da medicina. Você que deve conhecer algum médico, pergunte a ele, quando tem lá a formatura dele, ele vai fazer o juramento de Hipócrates. Hipócrates foi um médico, né? Que é o pai da medicina ocidental. Ele descobriu que na época as doenças tinham o quê? Causas naturais. Nessa época os gregos, tudo que acontecia de ruim ou de bom para eles culpavam quem?
Ah, os deuses. Ah, eu quebrei a perna. Ah, tá vendo? Porque você fez algo mal a algum deus ou deusa, enfim. A gente sabe que não. Né? Você quebrou a perna, você caiu num buraco, coisa do tipo. Enfim, ele foi descobrindo essa ideia das causas naturais. Hipócrates de Cos. Pergunte ao médico, uma médica que você conhece, quando ele se formou, ele fez lá o juramento de Hipócrates. Você pode até achar na internet sobre isso. Beleza? Fechamos a parte de Grécia Antiga. Falamos do início de Grécia Antiga. Falamos localização de Grécia Antiga. Falamos de duas cidades principais, tá? Atenas quanto Esparta. Falamos agora falamos das partes de guerras, tá? Guerras greco-péssicas ou guerras médicas, tá? Ou greco-médicas. Falamos depois das brigas de cidades gregas com cidades gregas, enfraquecimento das cidades gregas. Falamos depois, bem breve, né? Menos de um minutinho, porque não dá tempo da gente fazer uma aula muito longa, tá? Aqui falamos depois da parte de cultura helenística, né? De Alexandre o Grande, e aqui a gente fecha a parte de cultura. Eu espero que a gente volte dia 6 de abril, na semana de 6 de abril, e quinta e sexta a gente já começa a parte. Vamos fazer uma revisão de Grécia Antiga e depois já deve ter as provas logo, por isso que é importante você estudar, não é férias, é um decreto, você está em casa e a gente está passando atividades. E aí depois a gente vai entrar em Roma Antiga, que é a primeira matéria do livro 2 de vocês. Beleza? Aquele abraço e caso a gente não volte, eu continuo gravando aulas para vocês.